E hoje, no nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada, Diegão, vamos já voltar com tudo, falando dos princípios que faltam e hoje falaremos do princípio da interdependência, volume e intensidade. Já vamos voltar com tudo. E aí, pessoal, estavam com saudades da gente? Como que vocês ficaram nesse período? Depois deixa nos comentários aí. Muito Isso. bom. Acho que já vai voltar arrebentando com a boca do balão, hein? Falar de volume e intensidade, princípio do treinamento, que a gente ficou devendo. Então, vamos para cima, Brunão. Bora, e já aproveitando então, tá aí ouvindo a gente, vai lá, Spotify, tal, vai lá, Instagram, Corrida Consciência, Spotify o mesmo, Corrida Consciência, começa a seguir, acompanha, dá aquela moralzinha pra gente conseguir chegar aí até a 18ª temporada. Inclusive, temos um canal no YouTube também. E Ah, grande novidade da terceira temporada, Diegão. grande Boa. novidade, terceira temporada. E vamos que vamos, hein? Agora vocês vão Vamos que poder vamos. observar esses maravilhosos rostinhos, né? Diegão, então, para a gente manter a nossa constância, vamos dar Constância. a explicação teórica primeiro? Legal. Posso mandar? Manda bala aí. O Tubino, de novo, né? Eu adoro ele, viu? 1980, olha isso, 1984, hein? Faz tempo, viu? Pode-se afirmar que os êxitos de atletas de alto rendimento independente da especialização esportiva, estão referenciados a uma grande quantidade de volume e uma alta qualificação de intensidade no trabalho. Sendo que essas duas variáveis, volume e intensidade, deverão sempre estar adequadas às fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência entre si. Já diz Perfeito. bastante, né? Já diz bastante, Diegão. Agora, antes da gente começar a aprofundar mais, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho aí. Acho que a grande maioria sabe, mas né, o óbvio às vezes precisa ser dito também. Então, quando a gente fala de volume e intensidade, o que que significam essas duas variáveis, né? A grosso modo, volume, o tempo de treino, a número de repetições, sei lá, treinou, se você treinou hoje 40 minutos, amanhã você treinou 60 minutos, você aumentou o volume de treino. Então, esse é o volume. Intensidade. Intensidade geralmente é a carga que você vai no supino, vai fazer com 10 quilos. Na corrida, vai correr a 12 quilômetros por hora. Essa Exato. é a intensidade do exercício. Tá? E elas se correlacionam o tempo inteiro. Tá? Geralmente porque existem, obviamente, exceções, tá? Mas geralmente quando você aumenta um, você diminui o outro. Por quê? Porque se você aumenta os dois, você tem um aumento abrupto da sua percepção de esforço, do seu esforço de treino. E se você for seguir o princípio, como a gente já disse lá, a, Sobrecarga? princípio da sobrecarga, então se você for respeitar esse princípio, você tem que seguir mais ou menos nessa linha. Quando você aumenta um, você diminui o outro ou mantém para você não ter esse aumento abrupto aí da seu volume e intensidade de treino, da sua percepção de esforço, enfim, da sua carga de treino. Era essa a palavra que eu queria achar, da sua carga de treino. Isso. E é legal de ver, né, mais uma vez como os princípios se relacionam entre si, O né? tempo todo. O tempo inteiro. Como você falou da sobrecarga, que a gente precisa, sobrecarga, supercompensação, então ele está se relacionando exatamente com isso. E é batata, cara. Você tá lá correndo num volume X semanal, sei lá, 30 quilômetros, cumprindo esses 30 quilômetros em 3 horas, lá, que daria uma média de 6 minutos de corrida por quilômetro. E na semana seguinte você coloca lá 40 quilômetros, mas correndo mais rápido, para média de 5 minutos por quilômetro. Meu, a chance que você tem de gerar uma lesão é muito grande. E principalmente a galera que é iniciante, que tá melhorando muito rápido, né? Parte muscular melhora muito rápido, o cardio melhora muito rápido, então
a chance de fazer isso é facinho, cara. É um estalar de dedos e o cara já começa aquela primeira semana, né, Brunão? Tá beleza aqui. Nossa, nunca vou conseguir fazer 5 quilômetros. Daqui a pouco o cara tá correndo 10, 15. Nossa, que legal, que gostoso. Pum, vem a primeira lesão porque não teve essa, não conseguiu Vai utilizar dar M dos, 3 pontinhos, né, Diego? não conseguiu utilizar desses princípios. Exato. E um dos motivos de lesões é aumento abrupto de carga de treinamento. Então, quando a gente fala de carga de treinamento, a gente tem várias maneiras de mensurar a carga de treinamento. A mais comum é a percepção subjetiva do esforço vezes o tempo de treino. Então, Perfeito. seja na musculação, seja na corrida, se você der uma nota 7 para aquele treino de 0 a 10, né, uma nota 7, que seria um treino moderado para difícil, né, 7, durante sei lá, 30 minutos, você multiplicar um pelo outro, você vai ter a carga de treino. Então, se você, por isso, isso é uma multiplicação. Então, se você aumenta só um, você já vai ter uma carga de treino maior. Se você aumenta os dois, Ah, você vai ter uma perfeito. carga de treino maior ainda. Então, é por isso que se deve ter aí bastante atenção, Diegão. É, mas é o que a gente já falou várias vezes também, essa percepção, de você ter a percepção de você estar presente no que você está fazendo, porque a coisa está acontecendo, está rolando, e está escutando a música e está prestando atenção no colega e está trabalhando, às vezes treinando, então, se você não está presente naquilo, como que você vai conseguir fazer exatamente essa questão da percepção de esforço para você, ok, e às vezes já está com alguma dor, sentindo alguma situação e não está não tá percebendo, não está tendo essa atenção. Então, é importantíssimo isso que você acabou de falar da percepção de esforço, de você ter direitinho, ter bem enraizado isso na sua cabeça, de prestar atenção no que você está fazendo. Com certeza, Diegão. E aí é o que a gente fala aqui, né? A questão de periodizar, de planejar os treinos, de controlar os treinos, que não é algo assim tão simples. Não Não. é algo tão simples. E aí, dependendo também, que eu acho importante frisar aqui, dependendo da modalidade, a gente aqui fala para corredores, né? Então, mas é interessante o pessoal saber, depende da modalidade, você vai ter um foco maior, às vezes, na intensidade ou no volume, normal, né? Por exemplo, Sim. os caras de arremesso de peso lá, powerlift, lá. Sim. Um cara desse não precisa de um alto volume de treino. Um cara desse precisa sempre ser curto e grosso, vamos dizer assim. Obviamente que pro tanto de carga que esses caras levantam, os treinos deles não são, então tá bom, vai treinar 15 minutos. Não, porque o cara Não. precisa fazer um aquecimento muito, muito bom. Tem um cara que trabalha aqui no clube, ele é húngaro, ele disputou Olimpíadas e tudo, Que no legal. salto triplo, E ele falou assim, antes de eu dar o meu melhor salto, a gente aquecia 1 hora. Meu Deus, caramba. Não era 1 hora direto correndo, entendeu? Mas era 1 hora de Sim. exercícios, pausa e tudo, porque esses caras eles têm muita pausa. Eles precisam dar o máximo. E para dar o máximo, você precisa aí de alguns bons minutos. Mas ele tinha aquecimentos de 1 hora, entendeu? Não, é sensacional ouvir isso, né, cara? O cara aquecer, quanto tem que dar? 1 hora de aquecimento. É que você parar para pensar, o cara fazendo um treino de força máxima, se vai ter uma pausa de 5 minutos entre as séries, o cara E ó o tempo que já você já ficou ali para você quatro séries, fazer. para fazer 4 séries, você precisa de 20 minutos. Exatamente. Putz, continua bom na matemática, graças a Deus, viu? Que eu já estava passando mal aqui para poder falar o tempo. Mas exatamente, e aí o cara, você vai fazer lá um trabalho, putz, de mobilidade para iniciar o treino, daqui a pouco você vai fazer um aquecimento articular, e aí você vai aumentando, aí vou fazer a primeira série lá do, sei lá, um agachamento, um powerlifting, né? Ele faz com uma carga mais baixa, vai aumentando, aí descansa, aumenta a carga, então tudo isso vai gerando tempo. Isso me lembra uma história, Bruno. Posso contar uma historinha aqui rápida, cara? Opa! Logo quando eu iniciei na corrida, lá em 2013, primeira assessoria e tal,
Eu tomei um pito, cara, porque um aluno perguntou: ah, mas esses 5 minutos aqui de aquecimento e os 5 minutos de aquecimento eu conto no treino ou não conta? De como volume. Eu falei: ah, conta, né? Você correu, conta. Aí um outro professor falou: não, não tem que contar nada, não, tem que contar só o treino programado. Quer dizer, o cara aqueceu 5 minutos, correu lá aqueles 5 minutos e no final fez mais 5 minutos bem levinho para gerar um desaquecimento. Você não conta, isso é volume, é volume. Para É, mim é é, volume, não é, você não conta. claro que sim. Não, é só que tá programado o treino principal. Eu falei: "Ah, então acho que eu tô meio errado." É que o cara quer tirar a média só da média da parte principal, talvez por isso, mas É o que eu vou postar, né? é mais ou menos por aí, mas não, obviamente conta. Você É, tá. começa a treinar, sendo que eu dei esse exemplo aí de controle de carga, né? Então, Sim. que seria a percepção do esforço pelo tempo, mas existem outras maneiras de você controlar a carga. O importante é você ter um padrão. Por exemplo, você pode considerar volume também como séries, repetições. Então, eu Sim. vou fazer no meu treino inteiro, sei lá quantos exercícios, somando as séries de exercícios vão dar 15 séries, e então 15 séries vezes lá o número de repetições médias, né? Então, eu vou fazer durante meu treino inteiro 300 repetições. Isso também pode ser volume, Legal. entende? Então, várias maneiras, tá? O importante é o quê, Diegão? Ter o controle, O fazer controle acho algum que tipo de... faz toda a diferença, né? Cara? Você saber exatamente o que você está controlar, né? Ter os números do que você está fazendo. Isso é muito importante, realmente. É sensacional. O legal, eu acho que essa parte ficou bem elucidada, acredito. Agora, pensando na corrida, não, uma pessoa iniciante tem um volume ideal, Brunão, para você falar: ah, não, o cara, você é iniciante, vamos então semanal. Tô pensando sempre no semanal, um volume ideal para a pessoa. Acho meio complicado isso, hein? É meio complicado dar um número assim, Diegão, porque cada pessoa vai responder de um jeito, cada pessoa tem um histórico. A gente já falou aqui, existem vários tipos de iniciante. Iniciante não é sempre igual, né? Depende da idade, depende de gênero, depende do histórico, depende de um monte de coisa. Então, eu acho difícil, mas o importante é o quê? A gente sempre, quando for tratar com iniciante, a gente ter sempre ali um pouquinho de, como é a palavra? Não é receio, mas enfim, você ter ali melhor pecar pelo menos, porque depois você vai Ser mais aí aumentando. conservador, né, no começo. Isso, ser mais conservador, porque aí depois, com o tempo, na primeira semana o cara respondeu super bem, não ficou com dor, não ficou com nada. Opa, beleza, eu já consigo aqui, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E com o tempo você vai aumentando, né? É sempre ali dando uma dose maior, né? Obviamente, respeitando os princípios, né? Não é sempre para cima, a gente já falou. Sem dúvidas. Mas eu acho que dar um número, eu acho que não. É, Acho que também não. essa questão é bem complicado, né? Falar: ah, cravar, você vai ter que fazer tantos quilômetros nessa semana para a gente poder já ter um valor para outra semana. Acho que é fazer o caminho inverso do que você falou, ser mais conservador, trabalhar por tempo no começo, nem tanto por distância. Eu acho que para o iniciante seria algo genial. Ah, hoje a gente vai trabalhar 30 minutos de treino. Depende se for um iniciante que realmente ainda não consegue correr, né? Dos vários tipos, né? Mas ele não consegue correr um período muito longo, consegue correr um, E, 2 minutos, então começar por tempo. E aí no final você ter o controle, que a gente acabou de falar já, sei lá, nesse treino aqui de 30 minutos você conseguiu fazer, sei lá, 3,5 km, legal. Fez 3 treinos na semana mais ou menos com essa base, você já tem já um volume semanal. Na semana que vem, pode manter o tempo. Só que aí ter a perspicácia, né, e ficar esperto, né, para o cara não chegar na outra semana, pô, tô benzão, né, duas, 3 semanas, tô benzão, pega esses 30 minutos, já manda 5 km, aí já teve um aumento, então, é essa que é a balança sim, e o controle que a gente tem que ter bem estabelecido com o iniciante. Esse iniciante
tem esse trabalhinho no início, cara, nos E primeiros, tem primeiras que ter, né, semanas. Digão? Tem que ter, mas não só com iniciante, mas em todos, né? Em todas essa, do iniciante ao avançado, tem que ter esse tipo de controle, porque, como a gente falou aqui, uma das maiores erros na prescrição que podem acarretar em lesão é aumento abrupto. Então, Sim, seja de volume e intensidade, se você aumentar os dois ainda, pior ainda. tá, É, exatamente. então tem que ter esse tipo de controle. Quando você, na corrida, por exemplo, o cara corre 10 quilômetros, beleza. Então agora a gente vai fazer um longo de 12, mas ele corre 10 quilômetros a 10 quilômetros por hora, vai, uma hora. Vamos fazer os 12 a 10 quilômetros e meio por hora. Não, né? Você já está aumentando o volume, Perfeito. ou você vai falar para ele manter ali 10 quilômetros por hora, ou baixa um pouquinho para 9,5, entendeu? Porque enfim, porque pode dar ruim, pode dar M 3 pontinhos, como a gente disse aqui. E no cenário esportivo, o atleta top tem os dois tipos, né, Bruno? Que eu já ouvi falar muito, caras que trabalham com muito volume, 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 caras que trabalham com. A gente até comentou isso foi do Então, curso lá do. Que trabalham com muita intensidade e um volume mais baixo, e os atletas que fazem essa mescla. Mas aí a pergunta é: quando que a gente trabalha mais volume? Quando a gente trabalha mais intensidade? Eu já tenho uma resposta, mas eu queria ouvir de você. sim. Quem sabe eu mudo a minha É, resposta. então, Diego, só frisar aqui que esses exemplos que você deu são de atletas maratonistas, né? Isso, maratonistas. Porque aqui ao longo do podcast a gente disse que depende da modalidade, né? Treinar mais volume, intensidade faz mais sentido. Sim, sim. Eu acho que isso entra muito no caso, né, da gente trabalha com corrida, o pessoal corre mais longas distâncias. Eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar mais atencioso, porque treinar mais volume ou treinar mais intensidade, o que está certo? Difícil, né? Porque você acabou de falar aí que tem os caras do alto rendimento, que uns treinam mais volume, outros treinam mais intensidade. Então, é difícil a gente dar aí um parecer, e eu acho que também não existe só um caminho. É isso que eu ia falar. E as pessoas respondem de formas diferentes. Tem pessoas que respondem muito bem a volume e vai super bem, mas Individualidade que eu gosto. quando você fala para dar um tiro de velocidade, pô, né? E já tem pessoas que é o inverso, né? Fala para correr 2 horas, você quer se matar, mas fala para fazer 10 tiros de 400 metros vendo Jesus Cristo, o cara, pô, legal, treinão É, hoje. é por aí, é por aí. Eu tenho muito aluno assim, é normal. É normal. Então, acho que assim, você pediu uma resposta e você não teve uma resposta. É difícil, né, cara? Enrolei, enrolei, enrolei. Mas acho que é isso, É, Diego. E depende de cada aluno, depende de como eles respondem, depende de vários fatores. Mas se for para dar um exemplo, assim, por exemplo, o cara vai fazer uma maratona. Eu tenho, não é igual para todo mundo, tá? Mas eu tenho uma linha de raciocínio, por exemplo, para um maratonista, onde eu oscilo um pouco, dependendo, né, de cada atleta, de como ele respondeu na preparação, mas geralmente é uma linha de raciocínio mais ou menos parecida, tá? Eu não gosto de colocar um volume semanal absurdo para amadores, porque os caras já vão treinar cansado muitas vezes. Porque se você pegar um cara aí do alto rendimento, cara que vive disso, ele faz 80 quilômetros semanais. Sei lá, talvez você fez o curso lá, o cara deve ter dado exemplo, você deve ter tá mais atualizado que eu, mas como é que eu vou botar 80 200. quilômetros semanais para um amador, sabe? Eu Pô, acho que é bastante, né? entende? Então eu prezo por um volume semanal um pouco menor, mas sábado longão o couro vai comer, vai ter sempre longão do sábado, domingo, sábado, enfim. Mais ou menos por aí. É difícil a gente dar exemplos aqui, a gente sempre fala isso, porque cada caso é um caso, mas é mais ou menos por aí, Diegão. Acho que eu me alonguei muito, sua Ah, vez.
Você pode se alongar quanto você quiser. Você é o host desse podcast. Pessoal, só lembrando aí de se inscrever, compartilhar esse episódio com seus colegas, que está muito bom. É que a gente tem um selo aqui, pessoal, que é o selo anti-cagação de regra, né? Então, se alguém vir falar que o melhor, o ideal é fazer uma coisa ou fazer outra, bate o selo, assim, ó. Pau, que não tem certo, não tem errado. Acho que esse é o mais importante. Mas eu também na preparação também tenho uma forma de pensar, mas vai ser muito diferente de um atleta para o outro. Tem atletas que trabalham comigo que eu consigo colocar um volume semanal animal, a pessoa responde super bem e vai embora e dá super certo. Agora tem pessoas também que eu tenho que trabalhar dessa forma, com um volume menor, mas com um longo. Também eu gosto de passar os longos final de semana maiores, assim mesmo. Lógico, chegar numa progressão até bater um dado 20, 22 quilômetros e manter aquilo no final de semana. Mas eu gosto de colocar um pouquinho mais de volume na semana, viu, Brunão? Eu acho interessante fazer um treino um pouquinho, 1 hora e pouquinho, dependendo da pessoa, lógico, né? Mas fazer alguns E treinos mais longos eu durante a também. semana. É bem raro, mas com pessoas que eu vejo que suportam bem, sim, passo acima de 1 hora, mas é difícil. É, Acho que é. 80 casos durante a semana é raro ter treino acima de 1 hora, assim. Porque a Rápido. gente lida com pessoas que trabalham, né, com outras coisas. Eles não têm nem tempo para fazer isso, né? Mas no final de semana tem que ter. Não- vai ter Não. que ter, né? Vai ter que Tem que ter. fazer, vai ter que fazer volume alto, pelo menos na sessão, né? Não semanal, mas de uma sessão vai fazer. Porque Uma, se quer fazer uma prova longa, vai ter que fazer. não tenho que. Não tem muito jeito, né, cara? Não tem muito jeito. Mas uma coisa que, agora, colocar aqui, que eu acho interessante, que eu tenho feito. E tem ajudado são outras modalidades também a gente incluir nesse volume. Eu sinto que tenho dado um bom resultado. Isso é muito pessoal, inclui. Eu estou pedalando mais vezes, estou nadando. Também eu sinto que isso tem dado um bom resultado. O que que você acha dessa inclusão de outras modalidades também para acompanhar esse volume e aumentar esse volume semanal? Eu sei que não é o específico, especificidade não é o específico, mas que era um trabalho cardio também, né? Exatamente, você não está treinando específico, né? Que é a modalidade, corrida é correr, mas você está treinando a via metabólica. É, Então, você está melhorando o seu sistema aeróbio, de toda forma. Ou seja, com certeza vai ter efeitos positivos. Com certeza. Então, eu acho super válido. Para quem pode, para quem tem tempo e tudo, pô, super válido. e acho que É bom pro mental também, né? Porque se o cara pode correr 4, 5 vezes na semana, ou ele pode correr 3 e pedalar uma ou duas e nadar uma ou duas, sei lá. Então é bom sim, também até para o mental. sim. Eu podia falar alguma coisa, ai, sumiu, cara. Era mentira, então, se eu não lembro. Ah, esqueci. Mas enfim, sim. Não, putz, o mental é fantástico. E até também era isso que eu ia falar. E pensando em lesões, Bruno, às vezes você precisa ali aumentar o volume de treino do cara, mas você já sabugar 4, 5 treinos de corrida, o cara pode ser que o cara dê uma pitada. E aí você incluir esse antes de um treino de corrida, também eu acho que é uma estratégia legal. Sei lá, eu quero subir, o cara tá correndo 3 vezes semana, eu quero subir para 4. Em vez de eu já mandar o treinão de corrida na sequência, por que não fazer uma inclusão de uma bike ou de uma outra modalidade, natação, por exemplo, e aí deixar o cara se adaptar e depois incluir essa corrida, não sei, eu acho que poderia ser uma estratégia. Sim, sim. Eu vou até dar aqui um exemplo. Um exemplo do que eu já fiz, eu nem não lembro o nome do aluno, faz algum tempo. Alguns alunos, na verdade, foi só uma vez. Mas, por exemplo, o cara treinando tipo de maratona, corre 3 vezes, daí chegam num consenso, ó, se você puder treinar 4, me fala, era bom, tal, etc. O cara, não, beleza, vamos por 4. Aí o que acontece? A gente já está subindo o volume, Sim, certo? Volume normal, mesmo que fosse 3 vezes na semana, está subindo o volume.
Aí eu coloco 4 vezes. Bom, Um pouco abrupto. O que eu faço? O que eu costumo fazer, Diegão? Então, quando eu vou começar a incluir o quarto treino, eu pego um dia onde ele vai para academia, falo, ó, dia você está indo para academia treinar, se for o caso da pessoa ir para academia, mas geralmente vai fazer 15 minutos de aquecimento antes. Sei legal. lá, o cara corre terça, quinta e sábado. Então, segunda, antes da musculação, 15 minutos de corrida leve. E ele incluiu 15 minutos a mais, né, no volume dele, de forma leve, mas 15 minutos a mais. 20. Aí depois eu começo a colocar talvez um pouquinho mais de intensidade, mas enfim, é assim que eu costumo fazer. Aí depois, se ele tiver numa fase um pouquinho mais avançada da corrida, que talvez ele vai diminuir ali o treino de força para 2 vezes na semana, ao invés de 3, enfim. Cada caso um caso, tá? Sim, Aí sim, aí a gente já inclui um dia de corrida mesmo. legal, legal. Então, falo disso, porque às vezes a gente às vezes se esquece disso. Ah, 3 vezes na semana já subindo o volume, beleza, 3 vezes na semana. Opa, vou incluir a quarta vez, mas eu continuo subindo o volume dos outros treinos e incluo um a mais, pode ser muita coisa. Sim. Essa é uma forma bem interessante. Você pegar um dia que o cara já vai estar na academia, colocar 15 minutos não é. Às vezes você pedir pro cara ir lá fazer só a corrida de 15 minutos, você vai falar, pô, Bruno, tá de sacanagem com a minha cara. Pedi pra eu correr 15 minutos, vou suar aqui, suar a roupa para 15 minutos, mas se o cara já vai fazer uma outra atividade, é interessante. É verdade. E, né, agora você falou do volume, às vezes até é interessante também que me surgiu esse exemplo, às vezes dos treinos, por exemplo, o cara treina 2 treinos de 1 hora durante a semana e no final de semana treino de 2 horas. Você tirar também um pouco, fazer treinos de 50, 50 e, sei lá, 1 hora e 50. E aí vai sobrar 30 minutos, né? 30 minutos, aí você poderia Também- incluir E, um treino dessa forma. Também um outro exemplo para o e pessoal isso, que se está a gente querendo tiver essa incluir. atenção, né, em diminuir os outros treinos para colocar esse quarto treino, para não comprometer o volume semanal, perfeito. Perfeito. Então, você vê, tem várias formas, né, de trabalho, é só usar um pouco a cachola aí, né? E não cagar regra. E não cagar regra. É isso aí, viu, Bruno? Acho que excelência e que retorno, meu Deus, É isso, tão em maravilha. grande, rapaz. Eu falei até a palavra perspicácia, eu não tô nem acreditando, estou muito Tá poliglota gastando aqui. português. Estou muito poliglota aqui, viu? Isso aí, pessoal. Acho que estamos ficando por aqui. Nosso tempo está se esgotando. E eu gostaria de que o Bruno deixasse as redes sociais dele pra gente, né? Para não perder o costume. Boa. Então vamos lá no Instagram, Bruno Bruzin e também Corrida Consciência. E o seu, Diegão? Lá no Instagram, @df.personaltrainer. E agora no YouTube também, Corrida Consciência. Show de bola. Valeu, Diegão. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.